Deus desconhecido é o tema da mensagem à luz de Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que Deus os abençoe. O apóstolo Paulo era um judeu que nasceu na cidade de Tarso, uma cidade universitária do mundo antigo. Paulo, portanto, teve contato com a filosofia, especialmente com o estoicismo, que estava, nesse momento da história, em voga, na moda, no debate na academia filosófica. Agora, percebam, por um desígnio da providência, Paulo estava na capital intelectual do império, em Atenas, na Grécia. E essa cidade recebia um fluxo intenso de turistas, né, de comerciantes que para lá iam em busca de negócios, religiosos, intelectuais. E Paulo aproveitou o tempo que ele passou ali, vindo do norte, da região da Macedônia, especificamente Tessalônica, para dar testemunho do evangelho. E a sua conduta naquela cidade é um modelo para todos nós de evangelização e apologética. Disse aos irmãos, muito recentemente, que Paulo foi o maior missionário da igreja e, ao mesmo tempo, um grande apologeta da fé cristã. E o que é que Paulo viu naquela cidade? Ele viu idolatria. Sim, idolatria por trás da beleza. Atenas, de fato, era muito bonita, razão pela qual as pessoas gostavam de ouvir falar, e aqueles que podiam visitavam aquela cidade, pelos prédios suntuosos, pela tradição filosófica, a cidade de Sócrates,
Platão, Aristóteles, né? Era uma cidade que de fato tinha uma glória. E mesmo depois que ela foi anexada ao Império Romano, ela se ufanava de ser uma cidade livre. Roma dava, em alguma medida, certa liberdade àquela cidade. Ela era governada pelos politarcas, que eram homens que tinham ali o conselho regente naquela cidade. Pois bem, lá estava o apóstolo Paulo. E o que é que ele vê? Idolatria por trás da beleza. Era uma cidade que, por trás de todo aquele glamour, era idólatra, não é? Os historiadores dizem que era mais fácil achar um homem, era mais fácil achar uma imagem do que um homem, né? Tamanha a quantidade de ídolos e altares e credos que havia naquela cidade. E o apóstolo Paulo, como um judeu monoteísta, e agora alguém que teve seus olhos abertos para entender mais claramente também as coisas a partir do seu encontro com Cristo, ele ficou indignado por ver tantas pessoas curvando-se aos ídolos. Então ele viu a idolatria, ele fica indignado com aquela situação e ele então passa a pregar. E o texto diz que ele pregou nas sinagogas entre os judeus, né? Era uma prática dele, primeiro visitar a sinagoga, e depois diz o texto que ele também foi à Ágora, a praça pública de Atenas, que era um lugar, um centro de grande movimentação, trânsito de muitas pessoas, pelos mais variados motivos. Lá estavam artistas, políticos, filósofos, pessoas comuns, e Paulo pregava. E enquanto ele pregava na Ágora, no mercado central, alguns filósofos ficaram impressionados com o que ele estava dizendo, porque o texto também vai apontar que eles eram curiosos, eles eram ávidos por novidades. E quem era esse Jesus? Parecia um novo Deus, um Deus estranho, ressurreição. Então o texto diz que eles pegaram Paulo pela mão e levaram ao Areópago. E Paulo, vejam como são as coisas, pela mão da providência, agora estava no apogeu ali da filosofia entre os estendidos daquele tempo, a fim de dar testemunho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O conselho da cidade se reuniu no Areópago, que funcionava como uma espécie de tribunal para discutir assuntos de educação, política, filosofia, enfim. E a palavra Areópago, né, ela é interessante. Primeiro ficava na Acrópole, que é a parte mais alta da cidade. Os gregos tinham a seguinte visão: os deuses habitam no pico das montanhas. Então, as cidades gregas, na parte mais alta, eles colocavam seus altares, seus templos. E Acrópole significa literalmente isso, né? Cidade no alto. Na parte mais alta de Atenas estava a Acrópole, e ali também tinha, a noroeste da Acrópole, o Areópago. Era um templo ao deus Ares, daí Areópago. Era o deus da guerra, os romanos chamavam de deus Marte. Eles estavam ansiosos para ouvir o apóstolo Paulo, e Paulo então começa a falar. E esse é um dos discursos mais extraordinários que Lucas narrou no livro de Atos, e tem muito ensino para nós aqui sobre o Deus desconhecido, porque percebam, o texto diz que quando Paulo se levantou, a primeira coisa que ele faz é mostrar aquelas pessoas que ele era um homem que conhecia bem a cultura greco-romana. Ele diz assim: senhores atenienses. Essa era a fórmula introdutória usada por Demóstenes, que foi o maior orador da Grécia Antiga, para começar seus discursos. Então Paulo está dizendo: senhores atenienses. De imediato já ficaram entendidos assim: bem, esse homem sabe o que está falando. Ele conhece a cultura greco-romana. E Paulo então começa a falar, e ele usa um ponto cultural, o Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido, para introduzir a mensagem sobre o Deus vivo e verdadeiro. De onde vem essa expressão Deus desconhecido? A história testemunha que um homem chamado Diógenes, historiador, ele foi a primeira pessoa a afiançar que Atenas foi assolada por uma peste. Esse problema de peste, pandemia, isso é antigo. E a cidade de Atenas foi perturbada por uma epidemia, e eles entenderam que era o resultado da atividade irada dos deuses do Olimpo. Então eles buscaram fazer sacrifícios, oferendas, mas a peste continuava. Até que alguém aconselhou buscar um tal de Epimênides, que era um homem que vivia na cidade de Creta, ou na ilha de Creta. E eles foram até lá, e Epimênides foi até Atenas, e ele então propôs o seguinte: que um rebanho de ovelhas deveria ser solto nas ruas da cidade, e onde essas ovelhas se assentassem, deitassem,
deveria ser erguido um altar ao Deus desconhecido. Essa seria a origem desses altares ao Deus desconhecido na Grécia Antiga, e em particular em Atenas. Então, quando Paulo passa e percebe vários altares, múltiplas divindades, credos mais variados, ele tem uma inscrição ao Deus desconhecido. E então ele pega essa expressão para dizer o seguinte: eu estou vendo que vocês são bem religiosos. Há ídolos e altares para todo gosto. Inclusive eu vi um ao Deus desconhecido. É sobre o Deus que vocês não conhecem que eu quero falar. E o que Paulo afirma aqui sobre Deus são verdades elementares que nós cristãos precisamos trazer à memória. Nada do que eu vou dizer aos irmãos aqui nessa manhã é novo, não é? Mas nós precisamos trazer sempre à memória porque, infelizmente, há muitas pessoas que adoram o que não conhecem. Há muitas pessoas que têm uma visão caricata, deficiente, superficial, por vezes paganizada do grande Deus. Deus, o grande Deus, muitas vezes é apequenado pela nossa visão obtusa. A gente precisa olhar para as Escrituras, porque o Deus que nós servimos não é uma criação nossa, não é fruto da nossa imaginação. Deus só é conhecido porque Ele decidiu se revelar. Se revelou na criação, que é o teatro da sua glória, e se revela também, e de uma maneira especial, por meio da sua palavra. E à luz da palavra, nós vamos encontrar aqui pelo menos 4 grandes verdades sobre o Deus que Paulo pregou no Areópago, na cidade de Atenas, no primeiro século da era cristã. Em primeiro lugar, Paulo afirma que Deus é o Criador do universo. Observe o verso 24, quando Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Disse aos irmãos que Paulo ele estava indignado pela idolatria perceptível naquela cidade, mas ele não permitiu que a sua ira santa fosse corrompida a ponto de ser grosseiro, estúpido com aquelas pessoas. O que para nós é um grande exemplo. Você pode estar certo e perder a razão pela maneira como você se comporta. Então percebam, Paulo vê a idolatria por trás da beleza da cidade. Ele fica indignado, o texto ali é injuriado, porque homens e mulheres estão sonegando a Deus o culto para adorar as imagens que eles mesmos fabricaram. Mas quando lhe é dada a oportunidade de falar para aquela seleta audiência, os politarcas, o conselho da cidade, os filósofos, estoicos e epicureus, Paulo fala com sabedoria. E ele começa: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Andando pela cidade eu vi um altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar com vocês, o Deus que vocês não conhecem. E das coisas que ele vai dizer, ele começa pelo elementar, pelo básico. Deus é o Criador do universo. Bem, de imediato, Paulo já está confrontando e colocando aqui um machado na raiz do paganismo. Por quê? No mundo antigo, na Grécia Antiga em particular, havia uma percepção, um entendimento de que o universo foi gerado pelo acaso, que a matéria era eterna. Assim pensavam os gregos, assim pensava Aristóteles, que para eles era uma grande personalidade, de grande influência. E Paulo então diz: não, a matéria não é autoexistente, a matéria, na verdade, não existia. Deus é a origem de todas as coisas, Deus é o Criador de todas as coisas. Paulo está, portanto, arrasando com os pressupostos deles, com a intenção de abrir os olhos para que eles enxergassem a verdade elementar. Todas as coisas foram criadas por Deus e para a glória do seu nome. Percebam, o estoicismo, no caso aqui também o epicurismo, 2 filosofias que são mencionadas, tinham percepções equivocadas sobre a origem do universo. O estoicismo, por exemplo, falava do acaso, e o epicurismo do fatalismo. Então, quem gerou o universo? Uma força cega, impessoal. Não há um projetista, não há um design, não há mente inteligente. É assim que pensavam boa parte daquelas pessoas. E Paulo então ergue a sua voz e afirma que o Deus vivo e verdadeiro criou o mundo e todas as coisas que existem. Ele é, portanto, o Senhor da criação. Lembramos que Paulo era judeu, filho de Abraão, e o povo hebreu foi escolhido para ser portador de uma revelação especial, para comunicar ao mundo, que agora está tateando nas trevas, quanto a essa verdade basilar. Como é que as Escrituras são abertas? Qual é o primeiro verso da Bíblia, que é o verso fundacional de tudo?
No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós devemos reiterar isso constantemente, irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós nos reunimos numa manhã como essa para tributar a Deus honra, louvor e glória, porque Ele é digno de ser adorado. O sol no firmamento, o sistema solar no qual está inserida a nossa Via Láctea, as coisas macro e as pormenores, tudo, absolutamente tudo, foi criado por Ele e para Ele, sem que houvesse matéria pré-existente. Deus criou ex nihilo, a partir do nada, pelo poder da sua palavra. Não há Deus como o nosso Deus. E o que é absolutamente estranho, perverso e que é sinal da idolatria do coração humano é sonegar a Deus a glória que lhe é devida para ir em busca de uma falsa adoração, de uma idolatria, curvando-se à criatura ao invés de adorar o Criador. O Salmo está repleto de passagens dessa natureza. Salmo 33, por exemplo, o texto diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Portanto, a intenção de Paulo ao começar a sua mensagem falando do Deus Criador é mostrar aos ouvintes o quanto é absurdo imaginar que aquele que criou os céus e a terra faça residência em um santuário construído por mãos humanas. Daí vem a expressão que ele usa, se reportando a Salomão. Foi o rei Salomão que construiu o templo, ok? O templo era um símbolo da presença de Deus, mas no culto de inauguração do templo, Salomão, com sabedoria, diz assim: habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não podem conter a glória do Senhor, quanto menos esta casa que eu edifiquei. De fato, Deus se faz presente no santo ajuntamento, quando o seu povo se reúne em torno da sua palavra, mas nenhuma construção é prisão de Deus. Nós usamos essa linguagem, templo, casa de Deus, é uma linguagem simbólica, figurativa. Salomão está dizendo, nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Como é que vocês podem imaginar que Deus está aprisionado nessas construções que vocês fazem no topo das montanhas? Paulo está, portanto, com elegância, com sabedoria, mas com autoridade e ousadia, refutando a mentalidade paganizada daquelas pessoas. E continua sendo uma marca distintiva deste mundo caído. As pessoas rejeitam o Deus que a Bíblia revela, mas elas constroem os seus deuses, Deus criado à sua própria imagem, um Deus domesticável, um Deus que pode habitar numa construção que fazemos. Tudo isso é paganismo e Paulo então refuta com muita sabedoria. Qual é a aplicação imediata para nós aqui? Todo ensino que nega a existência de Deus não se baseia em evidências, mas na rebeldia do coração que detém a verdade pela injustiça. Existem mentiras que vão sendo consolidadas à medida que vão sendo repetidas. E uma coisa muito comum no mundo hoje, não é? Nesse ocidente pós-cristão, é a ideia de que existe uma guerra entre ciência e fé. Qualquer pessoa que faça uma afirmação dessa natureza, ou não conhece a verdade, ou está tentando falseá-la. Porque não existe guerra entre ciência e fé. Muito pelo contrário. Uma pesquisa honesta, se houver integridade intelectual, o que a gente vai perceber? Os maiores cientistas da história, e recente inclusive, são pessoas que postulam tradições relacionadas à fé cristã. Rodney Stark, um doutor muito competente de uma grande universidade dos Estados Unidos, ele escreveu um livro, O Triunfo do Ocidente. Que obra extraordinária. E nesse livro ele faz uma lista dos 50 maiores cientistas da história. Todos eles eram necessariamente judeus, protestantes e ou católicos. Então, afirmar que existe uma dissonância entre a fé e a ciência, na verdade, é falta de honestidade intelectual. Charles Colson, ele diz o seguinte: no momento em que um cristão questiona a evolução, ele é rotulado de interiorano, alienado da vida moderna e acostumado às mentiras cabeludas da Bíblia, como ignorante reacionário que está tentando impedir o progresso da ciência. De um lado, está a cosmovisão naturalista, afirmando que o universo é produto de forças cegas e sem propósito. Do outro lado, está a cosmovisão cristã, dizendo que fomos criados por um Deus transcendente, que nos ama e tem um propósito para nós. Portanto, a batalha é entre o teísmo e a filosofia naturalista. Não é entre a ciência e a fé. Muito pelo contrário.
Deus é o Deus da verdade. Nós amamos a verdade. Nenhuma verdade deve ser para nós objeto de perturbação, porque toda verdade conduz ao seu autor. Então, a ciência nunca descobrirá absolutamente nada que coloque em questão a natureza divina, seu poder, as afirmações que a Bíblia faz. A Bíblia não é um livro de ciência, mas a ciência em nenhum momento fez nenhuma descoberta que contraria as verdades basilares que as Escrituras apresentam. Porque, como dizia Boyle, né, um grande cientista escocês cristão, um homem fantástico na área da química, são dois autores. Não, apenas um autor do livro da criação e do livro das Escrituras, o próprio Deus. Percebam que nós recebemos muita influência, e eu fico olhando os pais, né? Quanta luta para formar uma criança nesse mundo hostil à fé cristã. O livro Origem das Espécies foi escrito por Charles Darwin, em 1859. Darwin passou 2 anos no seminário. O projeto dele era ser pastor. Em algum momento ele abandona a fé, se torna um deísta e escreve um livro, A Origem das Espécies, que é, na verdade, uma teoria, né? Observe que quem já teve acesso ao livro, mais de 800 verbos ali estão no subjuntivo, ele está trabalhando com suposições. Mas qualquer pessoa que contestar hoje a teoria da evolução, que é um dogma incontestável para muitas pessoas, é reputada, cancelada como se fosse reacionário, acreditando em lendas que a Bíblia apresenta, quando na verdade há muitos cientistas, inclusive não cristãos, que refutam as teorias evolucionistas, tanto de Darwin quanto de outros que vieram antes e depois dele, inclusive. Então, percebam, o darwinismo é apoiado mais em suposições filosóficas ateístas do que por evidências científicas, disse um autor muito importante. Mas isso não é novo, irmãos. Na verdade, só deu concreção a essa atitude inata do homem caído de negar a Deus a glória que lhe é devida por ter feito todas as coisas. Na Revolução Francesa, nós estamos falando de século XVIII, finalzinho do século XVIII, os emissários da Revolução Francesa, todos eles influenciados por filosofias ateístas, né, que tentavam a todo custo suprimir a verdade, sob a falsa bandeira da tolerância, muitas pessoas foram massacradas, né? Houve uma castração da espiritualidade de muitos povos, inclusive na França. Bem, quando eles chegaram a um território no sul da França, ali havia muitos cristãos firmes na sua fé e que preferiram morrer do que negar as suas convicções. Um camponês disse o seguinte a um emissário da Revolução Francesa que estava tentando persuadi-lo a abandonar sua fé no Deus vivo. Ele disse: o Senhor pode queimar a minha Bíblia, destruir o templo da minha igreja, mas antes do Senhor banir da minha mente a ideia de Deus, precisará primeiro apagar as estrelas do firmamento, porque enquanto elas brilharem, saberei que Deus é Deus, pois os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, muitos cristãos em países de regime totalitário, ainda hoje, em várias partes do mundo, preferem sofrer confisco de bens, aprisionamento, tortura e até mesmo a morte do que negar verdades basilares. O mundo não é fruto de uma explosão. O mundo não é resultado de uma força impessoal. Tudo que nós vemos e até mesmo as realidades metafísicas invisíveis aos nossos olhos foram criadas por Deus e para a glória de Deus. Então não tenha vergonha da sua fé. Afirme isso com propriedade, aprofunde o seu entendimento. Leia uma obra, por exemplo, do Michael Bee, um grande cientista, Caixa Preta de Darwin, está lá, ciência pura, do início ao fim. Leia uma obra de um grande advogado inglês, Darwin no Banco dos Réus, de Philip Johnson. Você vai perceber que você não está sozinho nisso. Há uma pleiade de gigantes defendendo essas verdades preciosas para nós, e nós precisamos preparar os nossos filhos, porque ideias têm consequências. Quando se começa a sugerir que o homem é fruto do acaso, que ele é um primata melhorado, você então rouba a questão ética. Boa parte dos grandes genocidas da história eram homens que negavam a Deus a glória de ser o Criador. Então, ideias têm consequências, vamos tomar cuidado com isso. É por isso que o apóstolo Paulo começa com isso, dizendo: vocês estão iludidos, achando que o mundo é fruto do acaso. Não, Deus criou todas as coisas, ele não pode ser enclausulado em um
templo feito por mãos humanas. Ele é Deus. Paulo começa por aí. E nós gostamos muito de um hino do Inário para o Culto Cristão, que é baseado em Apocalipse 4:11, quando no finalzinho ele diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa vieram a existir e foram criadas. Esse é o ponto central, é a baliza, é a base, de tudo. Deus é o Criador. Segundo, Paulo fala do Deus que é mantenedor da vida. Observe o verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então a pregação de Paulo segue uma sequência lógica. Ou seja, não é uma coisa solta, uma espécie de coxa de retalhos. Não, tem raciocínio lógico, tem simetria. Então ele está afirmando algo que tem relação com o que havia dito anteriormente. Deus é o Criador, ok? Do nada ele criou todas as coisas, portanto, ele sustenta, ele governa, ele dirige tudo. Há um episódio interessante quando Paulo e Barnabé estão na primeira viagem missionária, lá no capítulo 14, eles chegam numa região no sul da Licaônia, onde hoje fica ali a Turquia, fronteira com a Síria, e então eles são usados por Deus, né, para fazer sinais e prodígios, e as pessoas ficam impressionadas, e elas começam a olhar para aqueles homens, Paulo e Barnabé, como se fossem divindades. Inclusive eles são batizados, né? Chamaram Barnabé de Júpiter e a Paulo de Marte, e começam a fazer culto e tal. Paulo: não, vocês são loucos, não, nós somos homens como vocês. E Paulo então começa a desconstruir aquela mentalidade paganizada, e nesse discurso de Paulo em Listra, é dito o seguinte: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Deus não precisa de sacrifícios humanos, nunca precisou, nem jamais precisará de nada de ninguém. Deus é o único ser que é autoexistente, o eterno, suficiente em si mesmo. Portanto, templos não podem conter a Deus, cultos são incapazes de acrescentar alguma coisa a Deus. É uma ideia equivocada achar que o nosso culto agrega alguma coisa a Deus. Deus é adorado pelo seu povo, mas Deus não precisa de mim, de você, de nenhum de nós. Portanto, é um erro acreditar que Deus precisa de seres humanos criados por Ele. Nós, a verdade é que precisamos de Deus. O Salmo 50, nessa mesma linha, vai dizer o seguinte: se eu tivesse fome, não te diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Então todos aqueles altares espalhados no mundo, né, não apenas na Grécia, mas ainda hoje, as oferendas todas eram evidências da semente da religião no coração deles. Não é possível rastrear na história da humanidade um único povo sequer que não tenha manifestado adoração. O homem foi projetado, planejado para ser adorador. O problema é que o pecado cegou o homem, e ao invés de prestar culto ao Deus Criador, ele adora a criatura, ele adora os ídolos que ele mesmo forja, sejam eles tangíveis, palpáveis, de madeira, né, de ouro, dos objetos, dos materiais mais diversos que existem, ou sejam elementos intangíveis. O coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos depois da queda. Mas observe, ídolos têm necessidade, Deus não tem necessidade, Deus não é servido por mãos humanas. No verso 26 de Atos 17 é dito: de um só fez toda a raça humana para sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É Deus quem fez todas as coisas. Ele não precisa de mim, de você, de nenhum de nós. Fica aqui uma recomendação aos irmãos: acessem os catecismos da igreja, as confissões de fé. São documentos preciosos que foram escritos para servir de balizas, não é, dentro das escrituras, para fortalecer nosso entendimento, ampliar nossa visão. Esses documentos são muito preciosos. Infelizmente, muitas comunidades abandonaram isso, e talvez por conta disso haja uma geração tão limitada no entendimento das verdades mais básicas da nossa fé. E na Alemanha, em Heidelberg, foi feito um catecismo por 2 jovens pastores. E a pergunta 26 é bem interessante. Diz assim, comentando eles, o credo dos apóstolos: em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra?
Quando ainda há pouco nós cantamos aqui, grandioso és tu, um hino da nossa tradição. O que é que nós estamos afirmando ao cantar esse hino? Ou afirmar uma das verdades do credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabe qual é a resposta do catecismo? Ouçam, vou ler para vocês o parágrafo. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou, do nada, o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele também é meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e minha alma, e que transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isto ele pode fazer como Deus poderoso e quer fazer como Pai fiel. Percebam que não é uma doutrina árida, não é uma discussão frívola, não é um assunto da academia, diz respeito à sua vida. Quando você afirma que Deus criou todas as coisas, o pressuposto é que ele não apenas criou e soltou, ele criou, sustenta e governa. Desde a Terra em sua órbita, já parou para pensar nisso hoje? 115 mil quilômetros por hora o planeta está girando. Você não sente não, né? Mas está girando. Quem que governa tudo isso? É o Deus Criador que governa a nossa vida, que sustenta todas as coisas. Quando essas verdades são colocadas de lado, o que é que as pessoas buscam? Horóscopo, autoajuda, conversa fiada de artista na internet. Você precisa fundamentar sua fé nas escrituras e na tradição da igreja. E observe, afirmar que Deus é o Criador e que é o mantenedor da vida vai nos sustentar em épocas trevosas como essa. Então não é a habilidade do médico, não é a perversidade do maligno que adianta ou acelera esses processos todos da nossa vida. Há um mistério que nós chamamos de providência, a mão invisível. Então não é acaso, não é força impessoal, não é porque você deu azar ou deu sorte. O que existe, meus irmãos, é um governo que vai além da nossa capacidade de administrar e pensar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela gente. Vocês estão equivocados, mas ele diz isso com talento, com sabedoria, de modo que vai apresentando essas verdades a fim de trazê-los de volta ao centro, ao entendimento. Observe que nos versos 27 a 28 ele chega a dizer o seguinte: para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Mais uma vez Paulo cita outro poeta, além de Epimênides, ele cita outra pessoa aqui que era conhecida deles. Então, não é o acaso, é Deus, é nele que vivemos, nos movemos e existimos. É o Senhor quem sustenta o seu coração bombeando sangue no seu organismo, o oxigênio chegando ao seu pulmão. Então percebam, tanto as coisas grandes, as macros, e a ciência está aí investigando este vasto universo, é impressionante, os números são aterrorizantes, é impressionante. Se sabe hoje que há mais estrelas no firmamento do que areia no mar, nas praias do mar, é impressionante a quantidade. Quem criou todas essas coisas? O nosso Deus. E você, como diz lá o livro de Isaías, capítulo 40, quando Deus olha para todas as nações, são como gotas num balde, não são nada. Mas a despeito disso, há esse paradoxo. Apesar da glória que ele tem, ele se importa conosco. Então você não é um número, você não é um CPF, você é gente de carne e osso, que tem coisas que te fazem rir, chorar, há coisas que te deixam tranquilas, há outras que perturbam a sua alma, e ele conhece. E essas verdades têm o poder de libertar a nossa vida, de pulverizar temores, porque quando de fato nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, não é um diagnóstico que tem a última palavra, não é uma crise familiar, não é um problema na economia, não é absolutamente nada que vai nos desestabilizar. Somos frágeis, essas coisas têm um impacto imediato, mas quando nós tiramos os nossos olhos das dimensões horizontais e olhamos para o alto, para o sublime trono, sabemos que o nosso Deus reina. E como diz o catecismo, ele não é apenas Senhor, ele é o nosso Pai fiel. Ele se importa conosco, não é um despótico, não é um tirano. É aquele que nos amou tão intensamente que deu o próprio Filho em nosso lugar, para nos livrar da maior das tiranias, da escravidão do nosso próprio coração corrompido, e nos colocar de volta no centro da sua vontade, para que nós pudéssemos desfrutar de toda a beleza, de toda a alegria, de toda a bem-aventurança eterna, porque só há felicidade no tempo e na eternidade, quando nós nos encontramos naquele que é a fonte da nossa própria vida.
Quando um homem tenta se libertar de Deus, ele é como um peixe que tenta viver fora do mar, fora da água. Não há vida fora de Deus. E é por isso que tanta gente vive tentando adubar a sua vida com falsos referenciais de significação, e tudo que encontra é um poço sem fim, é um poço sem fim, quando na verdade só podemos encontrar no Senhor. Adiante, ele ainda diz mais, no verso 28, há uma terceira grande verdade aqui: Deus é o Pai da raça humana. Citando aqui mais uma vez o texto, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Embora hoje não seja muito comum essa expressão raça, né? Há um debate, por vezes até com viés ideológico, mas a ideia aqui dessa passagem é que todos os seres humanos, ou toda a raça humana, tem a sua gênese, tem a sua origem em Deus. Deus criou todas as coisas, mas somente o ser humano é portador da imagem de Deus. Essa é uma das verdades fundamentais para a ética, em todas as suas dimensões. Por que é que nós devemos tratar bem as pessoas? Por que é que nós devemos ser bons mordomos da criação, não detratar a fauna e a flora, não maltratar os animais? Por que é que nós devemos ser... Existem balizas éticas para a nossa vida. De onde vem isso? Vem do fato de que nós somos criados à imagem de Deus. Tudo depende dessa verdade basilar. No campo da criatividade, no campo da justiça, da ética, do campo da própria espiritualidade, essa sede da eternidade, essa disposição e inclinação para o belo, né? A gente sabe, como disse C.S. Lewis, nós temos saudade de um país que a gente nunca visitou. Há uma consciência que nos perturba diariamente, que traz à nossa memória que não somos daqui. Fomos criados para outra dimensão, fomos criados para o próprio Deus. E nada, ninguém jamais pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então ele está falando aqui sobre Deus como Pai da raça humana. Obviamente que Paulo não está falando aqui, lançando uma espécie de plataforma teológica para o moderno conceito da paternidade universal. Há um sentido em que Deus é Pai de todo ser humano, de toda geração, de todas as pessoas, mas há uma dimensão em que só é filho de Deus aqueles que acolheram, receberam, aceitaram o Filho de Deus, né? João diz isso: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, na verdade, só tem um filho, que é Jesus, o eterno, o verbo eterno. Então, quem reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe a bênção de ser adotado por Deus. A linguagem é esta: o Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Então tudo está baseado na pessoa de Cristo. Um dos benefícios de abraçar o Evangelho é ter a Deus como Pai. A oração do Pai Nosso, que muita gente usa de forma pagã, é uma oração que Cristo nos ensinou, que traz à memória isso. Quem pode se levantar diante de Deus e dizer Pai? Aquele que abraçou o Filho, aquele que de fato recebeu os benefícios do Evangelho. João diz assim: mas a todos quanto recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que maravilha saber disso. Um teólogo comentando essa passagem diz o seguinte: esta é a permuta que em sua bondade infinita ele quis fazer conosco. Que permuta é essa? Que troca é essa? Recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez a nossa imortalidade realidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Tudo isso no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Deus é Pai de todos em termos de criação. Todos os seres humanos têm sua gênese, sua origem em Deus, mas no sentido evangélico da palavra, Deus é Pai de todos aqueles que abraçam Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é maravilhoso. Isso faz a diferença em nossa jornada. Uma última grande verdade que Paulo menciona aqui sobre Deus, não tão agradável, mas tão verdadeira quanto as outras. Deus é o juiz do mundo. Observe os versos 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam,
Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de dentre os mortos. Paulo volta ao assunto da ignorância. Porque observem, existe a ignorância ativa e passiva. Essa é uma linguagem teológica. No fundo, todo homem sabe que Deus existe. O ateísmo, enquanto proposição filosófica, né, ela nasce no século XVIII, ganha concreção no século XIX e parece hoje uma religião, um dogma inquestionável. Fica até bonito para algumas pessoas, né? Alguns jornalistas, alguns artistas enchem a boca para dizer, eu não acredito em Deus. Mas quando estão no avião e o avião dá aquela tremedeira, aí começam a repensar algumas coisas. Mas parece bonito. E essa ignorância ativa de suprimir a verdade pela injustiça, é o que Paulo diz em Romanos 1, não se sustenta porque no fundo, o homem sabe que Deus está aí. Não é? A tristeza do indivíduo é chegar no arpoador, no final da tarde, ver aquele sol bonito, bater palmo para o acaso. Não ter a quem agradecer, e acha isso bonito. Paulo chama isso de estupidez, é uma ignorância. Não é racional. Philip Johnson, esse grande advogado de Cambridge, ele disse, olha, isso no debate, na TV aberta em Londres, ele disse, não faz sentido o que vocês estão propondo. Se um furacão passa num ferro velho, o resultado final não é um ônibus espacial. Um ônibus espacial denota inteligência, projeto. Há uma mente inteligente por trás do produto final. Quando você olha a complexidade do corpo humano, a visão, é uma coisa impressionante. A própria criação, né? As estrelas no firmamento, os animais, a beleza deste universo, apesar das máculas do pecado, há muita beleza em tudo isso. E nós somos muito privilegiados em morar nessa região do Rio de Janeiro. Há tanta beleza em nossa cidade, e a despeito disso, as pessoas tentam suprimir, porque no fundo, elas querem um paraíso, mas elas não querem a Deus. Então é bom se Deus não existisse. Mas de fato, Paulo então que chega e diz o seguinte, ora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus é tão misericordioso que ele não leva em conta os tempos da ignorância. O que é que ele faz agora? Deus faz uma notificação. Paulo usa uma linguagem judicial, que eles também conheciam. Pensa que a Grécia, naquele momento, colocada ali naquele circuito da filosofia greco e do direito romano, né, o mundo greco-romano, eles eram herdeiros, né, aquele mundo, aquele cenário, do direito romano. Na verdade, são três coisas, né, que formam o Ocidente. A filosofia grega, né, questão de lógica, razão, o direito romano e a moral judaico-cristã. São os três pilares do Ocidente. E Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas que tinha filosofia, tinha essas leituras sobre razão e lógica, e também estavam herdando todo o conceito do direito romano que estava sendo construído ali. Pois bem, e Paulo então usa essa linguagem jurídica. Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Notificação aqui é intimação judicial do juiz de toda a terra. Não é uma convocação que o indivíduo pode ou não responder. Deus exige que os homens todos em toda parte se arrependam. É impressionante porque o primeiro sermão de Jesus, eu acho complicado alguém dizer que Jesus não tinha amor, a primeira mensagem de Jesus está lá em Marcos capítulo 1, verso 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. O primeiro sermão da história da igreja registrado, depois da descida do Espírito Santo, Pedro pregando em Jerusalém, arrependei-vos e crede, para que sejam cancelados os vossos pecados. Em outras palavras, é uma intimação, os homens são chamados ao arrependimento. E por que razão? Porque haverá um dia, uma hora e um momento em que Deus vai julgar este mundo. Vai acontecer isso. E esse juízo, que muitas pessoas fazem chacota, brincam, zombam, inclusive alguns cristãos, por serem cooptados por essas mentalidades todas, esse juízo tem pelo menos três grandes verdades alocadas nele. Primeiro, será universal, Deus julgará o mundo.
Então não será um juízo localizado, mas um juízo universal. Pedro diz assim na sua primeira carta: porque a ocasião de começar o juízo na casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Como nós cantamos em um de nossos hinos, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. De fato, o Senhor vai fazer juízo em toda a terra. É um juízo justo, será um julgamento justo e imparcial. Você pega a linguagem dos Salmos, está sempre falando sobre equidade, justiça de Deus. Não é um tribunal subornável, não é um tribunal que pode ser enganado pela defensoria. Não é um juiz que pode receber alguma benesse e mudar as coisas, como infelizmente acontece tanto. Há muitos togados que serão julgados no grande dia. E será um dia de juízo total, verdadeiro, imparcial. O tribunal dos homens é subornável e sujeito à emissão de sentenças injustas. Mas o justo juiz julgará com retidão e equidade. E o detalhe, o juiz já foi selecionado, escolhido. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Percebam que quando Jesus veio a este mundo pela primeira vez, chamado primeiro advento, ele veio como salvador do mundo. Mas quando ele voltar, e ele voltará, ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. Os mortos ressuscitarão para prestar conta de sua vida, e os vivos comparecerão diante dele. Tente imaginar isso. O cordeiro virá como leão. No primeiro advento, a face mansa, misericordiosa, benévola. Agora, quando ele voltar, voltará como juiz. O rugido do leão será ouvido em toda a terra e os homens terão que prestar contas. E o dia também já foi marcado. 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É por misericórdia, e tão somente misericórdia, que Deus vai adiando a instalação desse julgamento. E algumas vezes esse julgamento chega muito rápido, porque quando o homem morre, segue-se o juízo, é o que o livro de Hebreus diz. Nada mais pode ser feito depois da morte. É em vida que o homem deve se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo. Portanto, a igreja deve continuar pregando o evangelho, porque o que está em questão aqui não é simplesmente uma religião dominical. O que está em jogo aqui é o destino da alma das pessoas, a vida eterna das pessoas. E a reação à pregação de Paulo foi interessante. Vejam a partir do verso 32, e assim eu estou caminhando para o final. Como é que eles reagiram a esse sermão de Paulo? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Pelo menos há 3 reações aqui. Primeiro, uns escarneceram. Continua sendo assim. Não é o pregador, não é o tema, não é a circunstância. É a mensagem em si que exige do homem posicionamento. E alguns vão escarnecer. Você já experimentou isso? Falar do evangelho para alguém e perceber assim aquele tom jocoso, irônico, debochado? Paulo viu isso no Areópago. Aqueles homens que se ufanavam de serem doutos, que transitavam nos mais variados sistemas filosóficos, escarneceram quando ouviram falar de ressurreição. Outros adiaram o dever, ficaram balançados, mas disseram assim: é um assunto interessante, vamos deixar para a próxima, a gente conversa sobre isso em outra ocasião. É uma tolice adiar uma decisão em relação ao evangelho, porque pode não haver amanhã para você. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como o povo no deserto. Hoje que é dia de arrependimento, é hoje que é dia de salvação, porque o homem não tem gerência da vida, não sabe se haverá um amanhã. Mas a boa notícia é que alguns creram.
Isso que nos dá ânimo para pregar. Dentre a multidão, o Senhor tem sempre os seus. É por isso que nós devemos pregar. A palavra nunca volta vazia. O Senhor sempre chama um Dionísio e uma Damares. O texto vai dizer que houve entre alguns homens que se agregaram a ele. Ele cita 2 pessoas aqui e diz que outros mais. Damares era uma estrangeira que pertencia à classe erudita. Percebam, ela estava presente, ela teve acesso ao conselho da cidade de Atenas. Portanto, não era uma pessoa qualquer, era uma mulher distinta. Mais uma vez, isso aqui levanta para nós como é desonesto, né, o que muitas pessoas fazem, associar a fé cristã a coisa de gente ignorante e economicamente miserável. Uma das primeiras mulheres a abraçar a fé cristã fazia parte do conselho da cidade de Atenas. É impressionante, não é? Fala de Dionísio, que é membro do conselho. Eusébio foi o primeiro historiador da igreja, disse que ele foi o primeiro pastor de Atenas e bispo daquela cidade. Um homem chamado Dionísio. Portanto, devemos pregar o evangelho na expectativa de que o Senhor vai chamar os que são seus. Uns escarnecerão, outros vão adiar a decisão, mas alguns irão crer. Crer em quê? Que Deus é o Criador, é o mantenedor da vida, é o Pai da raça humana e é o juiz dos vivos e mortos e que chama homens e mulheres ao arrependimento. Chama-os a Cristo, ao Evangelho. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. E eu oro para que você tenha sua visão ampliada sobre o Senhor. Isso vai te ajudar a ter alegria, cada vez maior alegria no Evangelho e receber serenidade, paciência, perseverança nos momentos adversos. O teu Deus reina. Ele não apenas criou o universo e soltou. Ele governa, tanto a terra na sua órbita, quanto você sentado nesse banco. Deus governa, Deus reina, a Ele a honra, a glória e o louvor. Eu encerro lendo Isaías quando diz assim, a você que aqui está e aos que porventura nos acompanham pela internet. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É um chamado a voltar-se para o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Oraremos por ele, como fizemos domingo passado. A irmã está pedindo oração por uma pessoa aqui, o Honório. Vamos orar sim. Vamos ficar em pé? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, te damos graças por tua palavra. Rica, instrutiva, encorajadora, exortativa, uma fonte fidedigna da verdade. Reconhecemos publicamente que o Senhor criou todas as coisas. Este belo mundo não foi resultado do acaso. Não é o resultado de uma explosão, de uma força impessoal. Muito pelo contrário. O Senhor criou todas as coisas para exibir a sua glória, a sua beleza, a sua majestade. E reconhecemos na criação os sinais, as digitais do Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem, a despeito de nós, mantido este universo, sustentado por sua misericórdia. Tanto as coisas grandes, inalcançáveis, muitas delas ao nosso entendimento, quanto a nossa própria vida. Nós só estamos de pé porque o Senhor nos sustenta. Ó Senhor, nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é o Senhor mesmo que coloca. O pão sobre a mesa, o ar que respiramos, todas as bênçãos são resultado da tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai, porque podemos nos dirigir ao Senhor que criou todas as coisas e chamar-te de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Porque em algum momento da nossa vida, os nossos olhos foram abertos para entender a mensagem do Evangelho. E nós abraçamos a Cristo, teu Filho, como nosso Salvador. E fomos adotados. É bom saber que a nossa vida está nas tuas mãos. Vivemos num mundo caído, há perigos, ciladas, temores, tantas dificuldades. Mas é bom saber que a nossa vida está nas suas mãos e que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Portanto, aquieta o coração do aflito, Senhor. Que haja essa paz que excede todo entendimento, um exercício espiritual de confiança diária, contínua, mesmo quando as circunstâncias são terrivelmente
difíceis. Ó Senhor, ajuda-nos a estar preparados para o grande dia, que nenhum de nós seja pego de surpresa, mas que possamos atravessar os portões da eternidade, tendo sobre a nossa vida a justiça de Cristo. Não somos salvos porque somos bons, porque temos méritos, mas porque o único justo morreu por nossos pecados e tributa a nós, acredita a nós a sua justiça. Para que naquele grande dia, quando todos nós, sem distinção, formos a julgamento, que possamos nos apresentar com o manto da justiça de Jesus. A espada da lei cederá, dará lugar ao abraço da reconciliação. Ó Deus bendito, te louvamos pelo Evangelho, a nossa única esperança. Numa época de tantas perturbações como essa, ajuda-nos a manter viva a chama do Evangelho no nosso coração, para que possamos não apenas viver bem, mas para mostrar também ao mundo a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. Desperta a tua igreja para a missão de falar do Evangelho. Muitos vão escarnecer, outros vão adiar, mas sempre haverá uma Dâmaris, um Dionísio, que abraçará o Evangelho como sua esperança. Que assim seja, Senhor, que esta igreja continue sendo missionária, anunciadora, arauto da graça. Em nome de Cristo, Salvador nosso, que oramos. Amém. Ainda em pé, nós vamos... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,